É cansativo, mas é bom porque eu tenho visto Deus falar comigo, né? Que nossa dele, a pastora sempre dizendo, orem mais, desça mais, eu dizendo, eu estou orando, vou orar mais, porque estou orando minha vida. Mas aqui não disse, irmão, assim, como Deus está cobrando para eu falar algo, porque tem mais gente, então eu tenho que falar, né? Uma coisa é eu orar, eu tenho que orar porque eu tenho obrigação, eu sou missionário, eu tenho que orar, ora e entrega a cada um. Diferença é você orar de madrugada, pedindo e querendo que Deus venha falar com você, que Deus venha tirar aquilo que não está agradando, aquilo que Ele não está gostando. E, irmão, quando eu desci pela madrugada, eu achando que eu estava fazendo bem, que estava tudo ótimo, estava não, irmão. Porque eu vinha fazendo da minha forma, não era da forma que Deus queria. E quando eu desci, Ele me cobrou. Ele cobra a mim e você como um pai, quando Ele quer corrigir. E a mim foi muito forte, irmão, que chega a doer minha alma. Porque a gente acha, estou indo para a igreja, estou fazendo ali, mas não é da forma que Ele quer, né? Aonde Ele disse que queria eu amando igual eu amei o primeiro povo, né? Na igreja eu fazia parte, eu ficava na frente, eu ficava na porta, tinha aquele amor de abraçar cada um que entrava, e eu não estava abraçando mais. E Ele disse a mim, quantas chegam ali querendo um abraço, cadê tu para dar o abraço às minhas filhas? E é verdade. Quantas vezes eu mesmo entrei angustiada, a dirigente, a irmã Flávia, a irmã Fátima, as meninas, muitas vezes as meninas aflitas chorando, precisando de um abraço, às vezes não se levanta para dar um abraço. Deus disse, eu quero amor, eu quero união. Até os carões que eu estava dando nas crianças, Deus me disse, epa, trate com amor, corrija amando, não é brigando não. Aonde eu pedi perdão a cada um de vocês que eu feri, né? Se alguém não estava aqui, estou pedindo de novo, né? Me perdoe, porque Deus diz, fale direito. Ali é um lugar para trazer amor, para abraçar, não é para afastar não. Então muitas vezes está aqui, irmão, já estou fazendo a obra, estou fazendo bem, estou fazendo, mas está fazendo de forma que Deus não quer. Porque Ele me mostrou as minhas falhas, Ele me mostrou que eu ajo com cada uma. Ele disse, abrace, ame, porque quando chegam ferida, precisando de um amor, de um abraço, e está eu aqui, e não olho nem para trás direito. Deus me mostrou, irmão, e é verdade. Então Deus estava fazendo essa coisa errado, fazendo errado do meu jeito, não do jeito que Ele quer. Ele quer que a gente abraçando, a gente estamos aqui para ajudar o outro. Deus quer união. Deus quer união. E aonde o inimigo tem agido é nisso, né? Deus me mostrou que Ele quer visita dos lares. Ele colocou no coração já da pastora, colocou no coração, mas a gente não foi. Mas Ele disse, Ele quer que eu saia da consagração, a gente vai escolher as casas aqui. Ele me mostrou a casa de Fátima, Ele mostrou a casa de Flavinha, a casa de Delange. Eles precisam fazer visita, porque se você falar, a gente vai levar Deus junto. Ele quer visitar um lugar, alguém precisa de mim e de você para atualizar em você. Deus quer fazer, mas se você não vai, como é que Ele faz? A irmã está precisando, cadê a gente para se levantar para ir? Deus disse, eu voltei ali, quero união, quero oração nas casas. É 5 anos, a pastora, é consagração, mas eles vão na cara, quem está dormindo, Deus mandou. Se Ele der ordem, Ele está aqui para fazer, irmão. Né? Não podemos obrigar, porque Ele que está à porta, se a gente abrir, Ele vai entrar. Então Ele quer fazer nesse lugar, Ele quer entrar nas casas, então Ele quer fazer, mas Ele está querendo de mim e de você que quer se levantar para fazer. E Ele mostrou esse projeto. Ele disse, eu quero nas casas oração, porque tem guerra em cada lar que tem guerra, e às vezes você só não está conseguindo, mas eu tenho levantado mulheres para ir lá guerrear com você. Estamos aqui, irmã Cristo, a tua vitória é a minha. E precisamos guerrear. Se Deus quer, Ele mostrou, Ele vai ter que fazer. Deus mostrou, irmão, o diácono. Antes de começar o culto, Ele mostrou você e Deus clamando nessa porta. É clamando na porta. Se Deus mandou, Ele sabe por quê. Porque muitas das vezes, irmão, muitos chegam aí confusos, com a cabeça embaraçada. Às vezes entra até água, a gente não está vigiando. Não estamos vigiando, então Deus de vigilância. Deus disse que é vigilância, levante. Por enquanto não levantou, mas quem levantou, vamos se levantar. Vamos fazer. Esse povo precisa de amor, de carinho e força. E vocês têm que estar para se levantar. Amém. Aleluia. A irmã não vai para a igreja, não, vamos lá. A irmã quer oração. Não quer que a gente vai falar da vida dela, não. Se meter na irmã,
A senhora está podendo? Irmã, não estou com cabeça, amém, vamos embora. Não estamos aqui para obrigar ninguém a receber oração, ou obrigar a gente na casa, não. Quem tem que fazer é Jesus. Então Deus mostrou muitas coisas que a gente vinha fazendo errado. Se tu não vem trazendo amor, vai trazendo caramba na reclamação. E é verdade, irmão. Se você entrar por essas portas e você se sentir bem, você não quer voltar, não, irmão. Aí Jesus me levou lá no Verbo da Vida. Eu amo aquela igreja. Sabe por quê, irmão? A recepção é muito maravilhosa. Você chega na porta, você é abraçado. Não é abraçado de lado, não. É um abraço, você sente que foi Deus que está lhe abraçando. Deus disse, eu quero assim ali. Ali é 2, 3, mas eu quero tu na porta, abraçando a cada um que entrar. Então, se Ele mandou, Ele sabe o que está preso, o que é que Ele tem que se levantar aqui para que isso venha andar, para que esse projeto dele venha vencer. É que Ele você se levante para fazer as coisas. Então, Ele me mostrou muito. Quando Ele desce, mas Jesus me mostra, eu estou errando, Ele me mostrou. Aqui, ó, o pé tratando, ele espremendo a missionária. Porque às vezes eu acho que estou fazendo demais, fazendo nada. Dentro do que Deus fez na minha vida e tem fazendo. Ai, tem que faz nada para Jesus, é muito pouco. O que Ele faz para Jesus é dita. Então, vamos fazer mais, trazer com amor para que quem entre essas portas se sinta amado aqui, se sinta importante. Porque se o irmão não vem mais, ele vai deixando e vai-se embora. Porque eu sei que deixou aquela passagem do filho próximo, foi-se embora. O pai ficou com um, mas quando ele voltou, ele teve o melhor. E aqui é assim. Não veio hoje na convite, tem que ser chegado. Quando chegar, ele tem que dar o melhor. Tem que ele faz falta. Mostra que cada um de vocês aqui é importante para Deus e para nós. Porque sem vocês a gente não consegue fazer, não, irmão. Então ele tem que passar para vocês. Vocês são importantes para Deus e para nós. Aí eu disse, ame, porque cada vida ali, para mim, é muita coisa. A gente não quer dar valor a uma jovem rebelde, mas Deus ama, Deus tem projeto, Deus quer. Então não cabe a mim a você querer tratar diferente, porque é rebelde, quem vai tratar é Jesus. Jesus diz, faça a minha obra, abrace e ame, é o que você tem que fazer ali. E o que eu tenho que fazer aqui é abraçar e amar, né? Já pedi perdão e Deus disse, quando a gente desce madrugada, a gente pede a Deus, ele mostra a gente verdadeiramente. Olha quando ele mostrou a dirigente. Ela talvez não acha, mas eu tinha dito no começo. Eu disse, eu acho que era para você e a pastora ir lá pedir perdão a sua vida. Não, mas tá de boa, tá se falando. Tá de boa, porque a gente não vai ficar de mal, não. Mas às vezes seria o que a gente falou. Magoou. Sabe por quê, irmão? Fala da gente, mas não fala do filho da gente, não. Porque dói tanto quando toca no filho da gente. É rebelde, fez errado, mas a mãe não quer. A gente quer falar, a gente fala, mas a gente não aceita que ninguém fala. Porque é filho, é sangue. Sai daqui, ó. Quem gerou foi você, não foi ninguém, não. Né? Então, que a gente vem trazer amor, irmão. Deixa a vida. Vamos orar. Pode ajudar? Vamos orar para que Deus venha fazer. Para que Deus venha repreender a fúria do inimigo. O inimigo tem tragado a vida dos jovens filhos de crente, irmão. Ele não está atacando todo mundo, ele está atacando os crentes. Então, quem tem que vigiar é eu e você, que estamos na presença, que não tem a visão de Deus. É rebelde, mas vamos amar mais, mostrar o amor aos nossos filhos, para quando vir o inimigo, não, a minha mãe e meu pai não merece, não. Deus disse, é através do amor, né? Não caramba, nem dizendo que ele não vale nada, que só dá trabalho, que não sei para que nasceu, não. Traz dizer, meu filho, eu lhe amo, você, mas se você fosse embora, você fazer falta, minha filha, meu filho, é isso, Deus quer amor, e muitas das vezes eles estão na presença, na palavra, mas não estão dando amor dentro de casa. Não estamos dando amor, irmão. Porque temos que lembrar, foi dito eu achei isso muito lindo, o que a irmã disse. O meu filho, o teu filho, foi uma oração que você já fez na vida. E porque hoje está, tudo é trabalho, tudo não sei o quê. Então, às vezes, a gente não sabe, porque a gente distancia nosso filho. Então, quando a gente distancia da gente, o inimigo, ó, abraça. E quando ele abraça, faz um saceiro, né? Então, é isso, Deus quer união, eu quero amor. Naquele lugar, eu quero amor e união, é o que Deus quer da gente. Né? Amém? Vamos para a pregação, né? Que Jesus fala aos nossos corações, tá? Essa noite. Ele já começou falando de louvor, né? Que não está no meu controle, mas está no controle dele. Abra sua Bíblia ali em Filipenses 4.
E é o tema da pregação hoje: quando as coisas saem do seu controle. Em um mundo que vivemos, onde somos muito combatíveis, né? Fora do nosso alcance, crise financeira, enfermidade, percas, né? Porque vivemos o mundo e vivemos nesse mundo. É perda de amigo, às vezes é perda do parente, é perda de tudo que vivemos. Por situações que o mundo nos traz, né? Que não podemos resolver sozinhos, em meio aos caos, mas a palavra do Senhor nos orienta que não podemos deixar a ansiedade e os problemas dominar a minha e a tua mente, né? Porque quando a gente está preocupado e a gente vai perder o sono, essa perna aí vai resolver o quê? Nada. Porque muitas das vezes quem vai resolver na minha vida e na tua é o Senhor. Em Filipenses 4, 6 ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo concedidas diante de Deus, pela oração, súplica com ação e graça, porque o que você quer, que você não tem poder, não está no meu alcance, nem o seu. Filipenses 4. É lá no finalzinho já. Então ele fala aqui na palavra dele, né? Que diante de Deus, pela oração e a súplica e a ação de oração, que a gente vai conseguir alguma coisa que a gente quer. Porque tem coisa, irmão, que Deus só vai dar quando eu e você verdadeiramente se humilhar aos pés dele. Porque eu e você não tem por que nós merecemos. Nós não temos porque eu posso, a gente não pode nada se não for ele. Porque hoje ele tem emprego, mas se ele quiser tirar uma, ele tira. Hoje você tem família, se ele quiser, ele tira. E você pode ter um carro, ele pode tirar. E você tem uma moto, ele pode tirar. Eu e você pode dormir hoje. E se ele quiser, ele tira a vida minha, só a gente nem se acorda. Porque a vida da gente não está na mão e no controle de Deus. E tudo aquilo que não está no meu controle e no seu, aí tem que entregar a ele em oração e súplica, que ele ensina aqui a mim e a você. Porque a gente não orar, não entender que nós não estamos dando sem ele, se ele não der, a gente não tem, aí ele nunca vai dar a mim e a você. E a ansiedade não vai adiantar de nada, porque só vai chegar no tempo. Não é no meu tempo nem no seu, é no tempo dele. Ele faz no dia e na hora que ele quer, né? Filipenses, o 4:6, né? Nos oferece um caminho seguro quando tudo parece fugir do controle. Mas volta a ser controle de Deus na oração, com gratidão, né? Com a nossa mente firmada em Cristo. É aquela coisa, meu Deus, o problema está grande, mas eu tenho um Deus que ele vai resolver. Não vou me aperrear, porque ele está no controle de todas as coisas, irmão. É e você ter a mente firme disso. Está difícil, tá? Veja como eu achei muito lindo aqui domingo o testemunho da irmã Flávia. Ela disse, eu me desesperei, irmão, quando disse que minha filha fugiu, saí desesperada. E o esposo dela foi orar. E ele disse, antes de eu estar nesse culto, que o telefone que minha filha esteja em casa. E assim Jesus ouviu a oração dele. Veja como Jesus, irmão, não é fiel. Eu digo, irmão, o seu filho, sua filha, seu filho está no controle de Deus, irmão. Só faz se Deus permitir. Só vai até onde Deus permite. Não vai ali onde Ele quer, não. E quando ele disse que terminou a oração, a irmã da Anja ligou e disse, ela está em casa, Bi. É quem, irmão? É Deus, irmão, que não permitiu. Foi o Senhor que não permitiu. Porque Ele ainda tem o controle. O que eu e você não pode fazer, Ele faz por mim. Veja como é bom servir a esse Deus. É maravilhoso. Eu ver o irmão Gerson aqui. Eu ver aqui a filha dele pedindo oração pela filha. E Deus fez, irmão. Porque tem que olhar. Nós não somos merecedores, não. Mas Deus, Ele é fiel no mínimo detalhe, irmão. Ele não abandona você em momento nenhum. Mesmo em você. Muitas das vezes falha com Ele, mas Ele permanece fiel. Ele não abandona a mim e você, não, irmão. No momento de a gente que abandona Ele, mas Ele está abandonando Ele, sendo ingrato, Ele ainda faz na nossa vida. Ele cuida da gente.
Ele mostra, filha, aí o caminho está errado. Vem para cá. Ele ainda nos dá a oportunidade quando aqui aí no mundo não dá oportunidade a gente mais não. O mundo dá oportunidade a ninguém não, irmão. Mas Jesus ele dá. Que nem o hino que ela falou aqui. Veste roupa nova, né? Bota azeite na cabeça, tira a tristeza, porque quem faz isso é ele, irmão. Só quem faz isso é ele. E mais ninguém. Para uns aí que não dá nada por mim e você, mas a gente somos preciosos para Jesus. Somos preciosos a cada um aqui que está aqui. Cada um aqui está aqui, tem um projeto. Deus tem algo na mão de cada um aqui. E Ele tem se alegrado, porque mesmo com as nossas poucas forças, com as tribulações, porque tem dia que chega aqui só Jesus contempla. Aleluia! Mas temos chegado aqui para fazer a obra. Pedindo a Jesus me dá misericórdia, me dê força, porque a gente pede força, irmão, porque tem dia que a gente vai se levantar. É fácil, não. Então despertador 3 horas da manhã. Quando a pastora botar em oração, aí a gente diga oração de Jesus, acho que eu vou dormir. Eu vou, que eu disse que eu vou ajudar minhas irmãs em Cristo. Porque quando uma tiver caído, tem 2 orando, irmão, para fortalecer. Mas é que nem eu disse, que nem Deus mostrou, Deus disse, só tem filha, só você estava pastora na brecha e a gente dormindo. Mas Deus levantou ele para levantar esse povo. A gente tem que se levantar. Então Deus disse, eu quero madrugada, vai me buscar. Fácil, irmão? Não. Mas ele disse que ia ser fácil, não. Mas assim, ele tem nos ensinado como devemos fazer, para fazer hoje o certo. Estava fazendo o errado, vamos começar a fazer o certo. Aleluia. Ele tem dado a oportunidade de você para corrigir nossos erros. Basta você se levantar, escutar a voz de Deus, né? Escutar outra voz, nem se levanta. Para que vai orar? Nesse dia, perdi de 3 da manhã, não estou com o despertador. Eu digo, 5 horas aquela coisa, você vai dormir, não vai receber não. E aquela vai dizer, eu recebo. E grande foi. Foi 5 da manhã, grande foi dentro da minha casa. Grande foi. Aonde Deus quer que você levante para ganhar dentro de casa. Os filhos dormindo e aí dentro de casa marchando. Só não vendeu para repreender o dia, irmão. Para um dia ser uma bênção. Mas ele está dormindo. Quando vê o dia, está uma doença para ficar cair, vem. Mas nem entende por quê. Porque quem tem que vigiar dentro do nosso lar, quem tem que ser coluna, né? E você tem que orar. Tem que orar, porque é que nem Deus diz, o diabo está de redor na terra, a quem tragar, a quem tirar o equilíbrio que ele vem para matar, para destruir. Quantos ele tem deixado como louco? Quantos evangélicos estão aí com lado de louco? Faltando equilíbrio. Porque muitas vezes Deus diz assim, Deus diz, vai te armar, vai orar, vigiar, que não está nem orando nem está vigiando, mas ela tem que ser dita. Está orando, mas vigiando não está. Aí quando vê acontece, a gente está o quê? Despercebido. E mais uma vez o diabo vem e tirei você da posição, tirei você do equilíbrio que nós não estávamos, porque não estava buscando a Deus. Né? Mas está no controle dele, tudo está no controle dele. Nada some, nada vai se acabar, não. Está no controle dele. Glória, glória. Aleluia, glória a Deus. Como devemos manter a fé em Cristo, né? Para que você não tenha desequilíbrio diante do que vive na nossa vida, né? Aí Deus fala aqui, né? Praticar a oração, entregar o nosso dia, o nosso acordar amanhecer na presença de Deus. Jesus entrega o nosso dia e olha que o dia fica melhor, fica mais leve, fica mais leve. Porque alguém está dentro de casa, tem tanta coisa de fazer, irmão. Quando a gente não conversa com Deus, que a gente vai estar aqui, não, dentro de casa, gritando, sem equilíbrio nenhum, coisa que Deus não quer. Quando você entrega a Deus, você acorda mais calmo. Nada tão fácil na nossa paciência, porque está tendo nem paciência não é tão fácil não. Porque eu estava numa paciência que não passa com nada. E temos que ter. Temos que ter. Aí a gente pega aqui a mansidão em casa, capaz de quebrar as panelas. A verdade tem que ser dita. Tem que ser dita. Mas diz, minha irmã, tem que ser manso. E cara está gritando com o marido, gritando com o filho, derrubando panela. E aí? E aí eu pego aqui minha gente mansidão, viu? Tem que ser manso. Eu estou sendo mansa dentro de casa. Eu estou aqui na igreja em casa, como é que eu estou? Uma onça. E aí? Cadê a mansidão da parte de Deus? A oração nos permite, irmão, confiar e esperar o tempo de Deus. A oração faz com que você aprenda a esperar o tempo de Deus. Se não tiver, né?
determinado para todas as coisas, irmão. Vai chegar, agora não é no meio teu. A mocinha quer casar. Espere o tempo de Deus. Porque Deus é. O que Deus for dar para você. Agora eu tenho visto testemunho de moças que esperou em Deus e hoje vivem bem. Deus deu o melhor. Eu tenho visto minha casa assim. Eu orava a Deus, eu só quero um noivo. Eu quero ele crente, eu quero um homem bom. E tudo que ela pediu a Deus, ela teve. Ela vive hoje casada. Esperou no Senhor e vive bem. Vamos olhar para quem não escutou Deus. Como é que é a vida de quem passou na frente de Deus? Como é? É luta, é sofrimento, é tristeza. Porque o que Deus não deu a você, você pegou, você vai pagar o preço. Mas eu falei, Jesus, por que eu passo por isso? Porque muitas das vezes passamos na frente de Deus, mas ela tem que ser dentro. A gente quer falar, eu vou lá porque o negócio é bom para mim, mas temos que orar. Jesus, será que é para mim? Jesus, me mostre. Usa alguém, porque às vezes ele quer algo pra gente, não era nem pra ser da gente. E às vezes não vai dar nem certo aquilo que a gente quer pra gente. Vai dar certo. Mas tu não quer? Deus diz que a gente tem um livre-arbítrio. Mas sabemos que o que a gente planta aqui, vamos escolher. Aleluia. Se a gente fizer uma escolha de um marido, de um noivo errado diante de Deus, a gente vai sofrer. Porque a gente serve a Deus. E o outro não serve. Como é que vai dar certo isso? Não vai dar. Aí, é que eu digo, aí vai ser mais fácil ele tirar você da presença do que você levar ele para a presença. Por quê? Ele vai lhe carregar para o mundo. Quer ver o que está nele é mais forte que o que você está, porque você não está buscando, não está orando. Aí você, eu quero aquilo ali, acha que é lindo. O inimigo bota que é um prato bonito que vai ser tudo bom, e às vezes não vai ser. É uma armadilha para você cair e sofrer o resto da vida. Então, muitas coisas, irmão, que devemos primeiramente orar a Deus. Deus me mostra, me dê direção. E quando a gente não pede, a gente quebra a cara lá na frente, irmão. A gente paga o preço lá na frente. O que a gente faz sem consultar Jesus. É que Deus disse: Davi foi segundo o coração de Deus. Mas você viu que a espada desceu na vida de Deus por tudo que ele fez de errado. Jesus amava ele, amava. Igual comigo, você é diferente, não. Deus ama a mim e a você. Mas o que em você fazer que não agrada a Deus, que não está na palavra dele, aí você vai pagar a consequência. Ele ama você, não. Ele perdoa, você vai pagar o preço do que você quis. Aí ele pega um preço, aí vai dizer, Jesus, por que eu estou passando por isso? Foi nossa escolha. Eu vi minha irmã dirigente, está casada há 10 anos. Aí ela disse, irmã, Deus salvou meu marido parou de beber agora. Ela disse, irmã, quando você está com ele, ela disse, 10 anos, irmã, 10 anos, veja, 10 anos. Era da comissão, pegou o mundo do mundo, bebarrando, viciado em cachaça, saiu da comissão, já deixou as coisas de Deus, saiu da comissão de Deus, 10 anos, ela chora. O marido bebeu, foi deixar aqui para ela isso? Não, você está esperando, o de Deus, estava ontem indo para a igreja com ela, e ela estava feliz. E foi? Deus sabe todas as coisas. Então ela sofreu, eu falei, não vale a pena, irmã, valeu não. Mas não pegou, porque pega tem que ir até o fim, tem que tomar o cabeçalho até o fim. Então escolha que não vale a pena, irmão. Não passa por cima de Deus, não. Para pegar o que é do mundo para a gente, não. Porque o que a gente vai pegar do mundo é pagar o preço. Não é Deus dando a gente, não. É o inimigo, não é Deus, não. Porque ele vai dar o que é bom a mim e a você, para que ele seja feliz. E eu não chego no dia, ele me deu um bom marido, um dono de casa. E aí ele passa por frente e pagamos o preço. Depois de Jesus, meu, foi você que quis. Ele lhe ama. Ele já não ama você, não. Ele continua lhe amando. Mas você paga o preço das suas escolhas. Você que escolheu, né? Então você vai quebrar a cara, irmão, por aí não esperar Deus. Porque as coisas na força, ou vai, te digo que é uma coisa, anda de cavalo, tudo vai o impossível para chegar lá. Deus nem queria, mas você foi. Né? Eu me lembro, eu não era evangélico, eu era do mundo, irmão, mas minha irmã me chamou com uma certa
para não ir. Então, a gente tem esse sentido é que ele fosse um anjo nos avisa, não vá para certos convites, para certos lugares, porque às vezes Deus não quer, ele dá, mas às vezes não quer escutar a voz de Deus. E hoje, no tempo, eu perdi minha irmã. Minha irmã morreu num acidente, eu não morri, né, porque eu era protegida, mas minha irmã faleceu. Mas eu senti de não ir para ela e pedi ela, não vai, não vamos não, quando ela está tão ruim, ela é besteira, deixa ela. Não vamos, agora está ruim esse caminho para a gente não ir. E ela não me escutou. Então hoje é assim, não, eu vou sair, mas bater aquela coisa que não é para não ir, eu não vou. Eu logo coloquei, aí tem que escutar, irmão. Às vezes o anjo dizendo a mim, você não vá, porque o anjo que guia é mim e você. Mas às vezes ele passa por cima do anjo e vai embora. Porque até o anjo Deus tem para cuidar de mim e de você. Para a gente não passar da palavra dele, nem passar do anjo, mas a gente passa por cima. Porque nós somos falhos. Nós queremos do nosso jeito. Mas não é bom, porque do nosso jeito a gente vai quebrar a cara, a gente vai se arrepender. E depois a gente vai chorar, não tem como voltar atrás. Aleluia, glória a Deus. E aqui em Filipenses 7, Deus diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Né? Pedro nos ensina, né? Lança sobre Deus toda a sua ansiedade, né? Que Ele cuida de vós e aliviar a tua alma, porque quem está angustiado, quem vai aliviar a nossa alma? A vida é Jesus, só Ele, irmão. Quem está com a alma tão angustiada, Ele não quer nem conversar com ninguém. Mas quando a gente conversa com Deus, a lágrima já começa a cair, já se alivia. Porque tem coisa que a gente não quer falar para o irmão nem para a irmã, mas Jesus está disposto a escutar o que você vai falar com ele, irmão. Para lhe aconselhar. A palavra diz que quando a gente estamos chorando, Ele manda um anjo recolher cada lágrima da gente, para transformar depois em alegria e bênçãos na nossa vida. Né? Quem nunca chorou e hoje está vivendo bênçãos na nossa vida? Porque Deus Ele faz assim na nossa vida, irmão. Né? E declaramos que temos que ter confiança e controle absolutamente em Deus. Temos que confiar nele, irmão, porque se a gente não confiar nele, o que vai ser de mim e de você? Porque às vezes nem sempre podemos confiar no homem aqui na terra, mas em Deus temos que confiar totalmente, irmão. Porque Ele é fiel. Ele não volta, a palavra dele não volta atrás. Se Ele prometeu a mim e a você, Ele vai cumprir no tempo certo. Ele não vai voltar atrás, não, irmão. A gente pode voltar, mas Ele não volta. Ele cumpre. Eu estava falando aqui, eu vi minha tia conversando com ela. Deus prometeu a minhas primas que elas iam viajar para a Alemanha, que era o sonho delas. E que lá em casa tudo isso, e Deus continuou cumprindo. Tem uma prima minha, e Deus deu muitas chances que ela tem muitos bens, e ela tem. Ela casou com um homem rico lá nos Estados Unidos, né? Que ele é um dos sócios da Amazon Prime, ele é rico. Ela vai até com aquelas faixas de carne, de vestido cheio, vai? E aí Deus cumpriu, irmão. Cumpriu, mas ela espera também no Senhor. Hoje elas não estão servindo mais a Deus, né? Mas tem a mãe dela olhando para mais Deus. Deus podia voltar atrás. Entendeu? Que nem muita vez que você assim, vou fazer por fulano, depois o fulano vem, ué, tu faz, ué, não vai dar não. Porque às vezes a gente somos assim, não. Muitas vezes somos covardes, às vezes, que não se precisar, quando chega na precisão, muitas vezes tu diz, ué, não vai dar não. Mas Deus não. Mesmo que você fale, mas o que Ele prometeu, Ele vai cumprir até o fim. Ele continua fiel, irmão. A gente não somos, nós somos falhos, nós somos todos pecadores. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui, não. Todos os dias somos pecadores. Eles estão aqui para aprender. Não sou melhor do que ninguém, não. Nós somos falhos, mas Ele é fiel na nossa vida. Porque se não fosse Ele, o que seria de mim e de você? Porque muitas das vezes o inimigo tem lançado muitas coisas, mas através dele está aqui, ó. Deus quebra. Deus tem quebrado, irmão, na nossa vida. É que nem tem o que a gente viu, o que a gente não viu. Tem coisa que a gente vê, o que a gente não vê. Né? O irmão da irmã, o esposo da irmã, o livramento que Deus deu a ele. Hoje ela podia estar chorando sem o Senhor aqui. Mas Deus deu o quê? Botou a mão. Né? Que muitas vezes a moto destruiu todinha, mas ele foi só o braço. Deus nem permitiu a mais. Porque tem gente lá, eu creio que ele viu lá no hospital, que está lá 1 mês, 2 meses, cheio de ferro, não pega não, em todo canto. Né? Você vê que é a mão de Deus. Porque a mulher dele tem se levantado, está na brecha, está orando, e Deus tem misericórdia, irmão. Porque Deus diz que mesmo Saul rebelde, mas Deus não permite ninguém tocar.
ninguém toca. Só sou permissão de Deus. Se você permitir, você também ninguém toca, não, irmão. Né? Você vê que ele é ser bonito, mas vai olhar assim que Deus fez. Nem sou merecedora, né? Porque aqui eu digo, eu tenho visto casos de câncer, de criança, de pessoas assim. Que era quando eu escuto, irmão, dói minha alma, eu digo, Jesus. Tem pessoas que mereciam ser curadas, irmã, de 10 anos de evangelho, né? Criança que nasceu com câncer e ali morre. E eu olho para mim, era uma pecadora no mundo. Não, eu tinha fé em Deus, mas eu não pensava em servir a Jesus. Não pensava em abandonar nada. E você vê que Jesus fez na minha vida. Ele me curou de um câncer onde eu não merecia. Então, eu não merecia, irmão. Eu não merecia a misericórdia dele na minha vida. Porque eu vejo um anjo, uma crise para mim é um anjo. E às vezes Deus permite morrer. Foi igual a irmã Samir. Ela serviu a Deus. Hoje ela está no Catipó. Ela disse, irmã, eu saí do evangelho porque Deus não curou meu sobrinho de câncer. Ele tinha 2 anos, porque Deus não curou? Deus não cura. Ela disse, eu não servi a ele e diz que Deus cura. Eu disse, irmã, ele cura, mas não tem poder. Ele pode recolher seu sobrinho para ele. Ele deve estar lá com Deus. Então assim, muita gente, irmão, tem botado coisa porque Deus não fez. É que nem a palavra diz, se ele fizer, ele continua Deus. Se ele não fizer, ele continua Deus. Irmão, ele fazendo, ele é Deus. Mas muita gente perde o amor de Deus quando Deus tira algo. Uma perca dessa, ela disse que ficou muito triste. Ele não mais volta, irmão. Porque Jesus lhe ama. Não quero entender, a gente nunca vai querer entender os projetos de Deus. Veja, eu não merecia ter me salvado. Mas Deus não salvou a criança, mas me salvou, me libertou. Ele me curou, ele pode curar, mas é tudo na vontade. A gente não entende, não entendeu porque Deus curou um, curou outro. A gente não vai entender nunca, irmão. Porque ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, irmão. Mas ele faz. Quando eu comecei, foi da vontade dele. Eu vi um caso, né, um testemunho real disso. A mulher vivia no mundo, ela teve HIV, Jesus curou ela de HIV. Curou ela, né? Uma grande cura. Porque para nós que tem isso aí, não tem cura. Jesus pode dar. Curou ela fez a obra de Deus, ela voltou para o mundo de novo. Aí ela morreu, dada como mentira. Ela pegou HIV, citou Jesus, foi dada como morta. Deus usou uma irmã dela mandando ir lá, porque onde ela estava com frio. Quando foi no manicômio, quiseram abrir no negócio lá dos mortos, quiseram abrir e ninguém queria deixar. Mas Deus me falou comigo que ela está com frio. Quando abriu o caixão, ela estava viva. Do jeito que Deus mandou dizer a irmã, aí tiraram ela, então deu mais uma chance de vir e fizeram esse exame. Ela não tinha mais HIV, ela foi curada. Aí o médico disse que não tinha explicação do que Deus fez na vida dela. Porque ninguém explica a Deus. Ele salvou ela, né? Ela casou, tudo direitinho. Depois voltou para o mundo de novo. Onde Deus permitiu o câncer. E aí Jesus guardou ela. Né? Então ela teve uma grande chance. Porque continua pedindo um milagre de Deus e não consegue alcançar. Ela alcançou, mas ela não deu valor que Deus deu. Assim é eu sinto que Deus falou a mim. Se tu voltar para o mundo, eu te preparo e guardo. Mas eu não perco tudo para o mundo. Porque ele me guardou, ele me tirou do mundo. Eu vou fazer o que no mundo? Então, se eu retroceder, eu sei que ele vai preparar e me guardar. Meus dias não vai ser bom aí fora. Então, tem que entender. Se ainda abandonar o que é de Deus, abandonar a lei de Deus, abandonar a casa de Deus, nós vamos pagar consequência cara lá fora, irmão. Porque feliz está eu e você aqui servindo a Deus. Que nem ele diz aqueles que servem a ele. O choro pode durar uma noite, mas a alegria pela manhã vem mesmo, irmão. Vem mesmo. Quando a gente chorou, aqui não vai dar certo. Quando veio a gente acendeu uma luz lá no fundo do túnel e aí passou. A gente chegou. E ele vai continuar ajudando a mim e você, irmão. Ele vai continuar cuidando de mim e de você. Dos nossos filhos, está na mão dele. Os nossos filhos estão na mão dele. Agora é que eu disse, tem a receita para mim e para você que é mãe. Jejum, oração pelos nossos filhos, cara no pó, para que Deus venha quebrar a armadilha do inimigo na vida dos nossos filhos. Porque a armadilha é dele, que tem que quebrar eu e você dentro de casa. Foi igual Deus me usou marchando, estava eu marchando assim, da manhã da minha casa, marchando, falando em língua. E Deus disse, eu quero tu assim, ó, quebrando
mal já tomou conta dos nossos filhos, do nosso esposo, do nosso marido, porque faltou vigilância nisso, irmão. Aí Deus disse, eu quero tu aqui, ó, quebrando e vigiando aqui, ó. Quem tem a minha casa, não tem a minha casa, um orerê. Isso é amém, Jesus. Né? Então quem tem que levantar com coluna é nós mães, para cobrir nossos filhos de oração, é a gente mãe, nele sozinho não, quem tem que cobrir nossos filhos de oração é a gente, que Deus disse, ore mais pelos meus jovens. Deus me mostrou também, quando acabar o culto, as crianças tudo de joelho, a jovem entra orando. Deus mostrou que ele sabe o que o inimigo tem feito na vida dos jovens, a gente não sabe não, mas Deus ele vê, e ele mostrou. Todos os jovens aqui, ó, uma roda e a gente intercedendo por ele. Então, se Deus me mostrou, ele sabe por quê, irmão. Ele sabe por que ele está querendo isso. Ele está dando direção a mim e a você. Não vai fazer se a gente não quiser. Ele está dando direção como é para fazer. A gente foi jovem, a gente sabe que grande é a confusão na nossa mente. A gente quer viver o mundo, a gente quer ir para o mundo, a gente quer viver o que a gente não viveu. Onde a gente já vive, foi meter o cara para viver e quebrou a cara, que nem eu disse aqui naquele dia. Fugi de casa com 15 anos, com um namorado de 15 dias. Passei uma fome, irmão. Uma fome que saiu disso. Na minha casa, meu pai jogava carne no lixo. Vai botar a carne, deixa eu botar a carne, jogava a carne pro cachorro no chão. E lá cheguei a olhar o feijão na água e falei, poxa, eu vou comer isso não. Eu não comia não. Ficava com fome. Aí eu não entendi. Bom, era a casa do meu pai. Né? Aí eu disse, vou pedir perdão para voltar, pedir perdão ao meu pai para voltar para casa, porque lá não estava bom para mim não, irmão. Então é isso, o Deus vai lançar, vai bonitinho, vai ser tudo bem, você foge de casa, vai quando você sofrer que só. Que eu sofri, viu? Sofri muito lá. Então quem tem, irmão, que cobrir o meu filho e a tua filha de oração é a gente mesmo. É nós mães que temos que se levantar para cobrir nossos filhos em oração. Somos nós mães que somos coluna. É chamar, sentar aqui, se ajoelhar aqui, vamos orar e começar a orar, interceder, profetizar. Você vai ser uma bênção, meu filho. Você vai ser só coisa boa, irmão. Tem que profetizar nossos filhos. E repreendo toda a filha do inimigo sobre os meus filhos de rebelde, porque rebelde não é de Deus, não. É do inimigo, irmão. Que ele vem usar os jovens para afrontar mim, você dentro de casa. Aí tem sabedoria, a gente começa a escantear aquele rebelde. Começa a escantear, a gente escanteia o rebelde e o diabo abraça. Sabia? Que o rebelde tem que ser mais abraçado que o mais calmo. A gente só quer abraçar o mais calmo que é o rebelde. Porque o rebelde sim, o inimigo está abraçando para fazer muitas coisas na mente. E aí está abraçando só o bonzinho. Ah, feio aquilo, vou escantear. Escantei não. Ame igual, porque ele errou hoje, ele também já erramos muito. Para chegar onde a gente chegou aqui, na idade adulta, a gente errou muito. Então temos aqui para ajudar. Quando nossos filhos errar, a gente pega no braço, mas meu filho, mas amanhã está aqui, você não vai errar mais não. Mostra que eles têm quem ama dentro de casa, que tem uma amiga dentro de casa, é que a gente mostrar. Mas vem procurar a mãe, está até com raiva, que é o mais rebelde, depois pela minha. A minha era rebelde e eu às vezes escanteava ela. Era onde o diabo trazia, ó, ela para perto dela. Deus me levou, então se ele quer que eu fale, eu vou falar. Meu marido estava internado junho e eu estava mais lá do que na minha casa. Estava Alice e meus filhos lá. E a minha filha Alice, irmão, por ela ser o inimigo aqui, ele pega aquele macho, aquele que dá lugar. Então, ele afrontava ela, usava muito ela para me afrontar. Então, ela era a filha mais rebelde para mim. Então, sempre, ó, eu escanteava muito ela, não vou mentir, não. E falei muitas palavras que não devia dizer, irmão. Cheguei a dizer, não sei porque tu nasceu, somente assim, tirar minha paz, minha paciência. Eu disse muitas coisas que não era para me ter dito. E no momento que eu estava no hospital com meu esposo, Deus bateu bem forte o Espírito Santo em mim. Vá para casa. Eu disse, Júnior, eu ia dormir aqui, mas até o retrovisor do meu carro, Jesus permitiu quando passar e quebrar. E aquela coisa, vai para casa. Eu já não queria ir para casa. Aí eu disse, meu marido, Júnior, eu não ia para casa não, mas o Espírito está batendo para eu ir para casa. Eu disse, como ia ter uma festa na igreja, eu disse, Deus quer bem me usar para dar testemunho na igreja, pensando na igreja aí. E eu fui, aquela
agonia para mim. Fui na igreja, contei o testemunho de salvar meu marido, tudo, e ia continuar aquela angústia. Quando eu cheguei em casa, aí minha irmã disse: Mary, abraça a tua filha. Que eu entrei aqui, a tua filha estava chorando e escutando um hino. Aí eu peguei, fui e abracei minha filha. Quando eu abracei minha filha, foi quando Deus, primeira vez, ele me batizou no Espírito Santo. Então, quando eu abracei a minha filha, Deus me tomou e começou a falar. Eu lembrei de umas coisas, né? Deus dizendo, falando que o inimigo está na tua mente, filha, mas tu não vai fazer. Eu sei que Deus falou muita coisa, eu não lembro muito. Eu sei que depois que eu abracei ela, e eu, a primeira vez que minha filha aceitou, eu que ganhei a vida da minha filha para Jesus. Eu aceito chorando. Quando eu estava ligando para as irmãs, bem alegre, né? Irmã, minha filha aceitou Jesus, né? Vitor tinha aceitado, meu marido aceitou, que no tempo só que era evangélico, era Júnior e eu. E depois foi Júnior no hospital, Vitor na situação do pai dele e Alice quando eu cheguei. Então estava tudo salvo. Eu liguei para as irmãs, alegre, olha, minha filha aceitou Jesus, uma alegria muito grande. Quando eu vi minha irmã, disse: liga o telefone aí, vai buscar para sua mãe ver. Então ela foi lá, quando ela foi lá, ela trouxe uma carta. Irmão, se eu não tivesse ido para casa naquele dia, o diabo tinha feito minha filha tirar a vida. Porque quando eu li a carta, ela dizendo para mim: mãe, a senhora é uma pessoa muito especial, eu lhe amo muito, eu não sou a filha que a senhora merece, então vocês vão viver melhor sem mim. Mas que eu amo vocês muito. Eu queria ser uma pessoa melhor, eu queria poder abraçar, eu queria poder ser uma filha melhor para a senhora, mas eu não consigo. Então é melhor vocês viverem sem mim. Então naquele dia, irmão, o diabo tinha lançado na vida na mente da minha filha através das minhas palavras. Porque tu nasceu, porque tu me dá trabalho, tu não era para ter nascido. Ele plantou na mente dela tudo isso que eu falei. E tinha convencido a ela a tirar a própria vida. Então, se eu não tivesse chegado, não tivesse escutado o Espírito Santo de Deus, eu tinha perdido a minha filha naquele dia. Então, irmãs, eu tive experiência com isso, com a minha filha. Então, mãe, ela tentou fugir, fugiu, Flavinha, mas eu disse: sua filha, demonstre amor, que você continua amando ela, que ela é importante para você, porque às vezes a gente ama, às vezes, muitas das vezes a gente dá valor a mais o mais quero, que não perde, que é o que dá trabalho. Mas Deus quer que a gente ame todos eles que Ele deu, tem que dar amor. E esse que o inimigo usa muito, que é mais rebelde, esse é o que mais merece amor. Porque se ele e você não abrir para dizer que ama abraçar, o inimigo vem e traga a vida dele. Depois vai estar aí quantos tinham retirado a vida. Quantas jovens se matou porque o inimigo botou: ninguém te ama, para que tu venhas ao mundo. Foi o que ela disse, mas não ia. Deus estava com a voz dizendo: tua mãe vai ser feliz se tu fosse embora. Tira a tua vida, menina. Estás fazendo o que aqui? Com palavras, irmão, que eu mesmo disse. Filho nunca vai ser uma coisa ruim, nunca vai ser uma praga. Filho sempre vai ser e foi bênção na nossa vida. Mas muitas das vezes a gente sem ter equilíbrio na situação do que o filho faz rebelde, porque ele também foi rebelde lá atrás. Quem não foi rebelde aqui lá atrás? Quem nunca errou como jovem? Poucas. Então, quando minha filha, a tua filha errar, vamos abraçar, porque você também errou lá atrás. Aí erramos como filha com papai e mãe. Eu errei como filha. Meu pai confiou a mim e eu errei com meu pai. Eu errei com meu pai. Por isso, quando minha filha errou, eu abracei, continuo. Tem muita gente que disse: oxi, bota para esse embora, não está grávida. Eu disse: não, eu vou amar, é minha filha. Qualquer coisa, ela continua sendo minha filha. E o que eu puder ajudar a minha filha, eu vou ajudar. O que eu puder fazer por ela, eu vou fazer. Porque a obrigação minha, irmão, é levar, cuidar do nosso filho até o fim. Não é porque aprontou, tem filho, agora não. Continua sendo responsabilidade sua. Porque se sua filha sofrer, você vai sofrer também. É um sofrimento junto. Não tem como a mãe sofrer, só aquela que não tem amor. Não se vê pelo que a filha está sofrendo. Porque a gente sente como mãe. Então, se eu não tivesse, irmão, Deus quebrou, retrovisor para eu ir para casa, ajeitar a retrovisor, que eu não queria vir. E se eu não tivesse vindo, eu
atrás, será que eu suportaria? Que eu entendi, está dando trabalho, é melhor Jesus levar. Se Jesus levar, tu aguenta. Aguenta não, irmão. É que eu pastor dizer assim, o meu marido é uma terra seca, mas se Deus levar a tua terra seca, tu suporta ficar sem a tua terra seca. A minha mulher briga demais, reclama demais, mas se Deus levar a tua mulher, tu vai conseguir viver sem ela? Vai não, irmão. Vai não. Então o que a gente tem que dar mais valioso aqui na terra, não é dele, não, irmão. O valioso na nossa aqui é o que Deus nos deu. É nossos filhos, nossa esposa, é o que Deus deu. O maior ouro é a nossa família, segundo Deus. Né? Que primeiro que Deus, segundo essa família que Ele deu para mim, você cuidar. Né? Então é isso, abrace e ame, para que o diabo não venha tragar a vida do meu filho nem do seu. É momento de abraçar, dizer que é importante, porque muitas das vezes ele se sente até que o pai amar, eu fiz, pai e mãe, nem fala, nem cuida dele, eu digo, porque eu fiz isso também. Minha filha foi rebelde, eu passava a tua aprender sem falar com ela, porque eu não tenho sabedoria, mesmo crente no começo. Ela aprontou, querendo passar 3, 4 dias sem falar com ela, por lá chorando, nem aí. Ela tem que pagar o preço, não é assim não. Quem vai cobrar do meu filho do céu é Jesus, não é você não. É Ele que vai cobrar. Não cabe a mim e a você querer que os dias dos nossos filhos ou do neto seja pior, não. Não cabe a mim e a você não. Cabe a mim e você fazer a parte. Deus deu para amar e para amar, ter paciência. Quem vai cobrar é Ele. Né? Então é isso, irmão, né? Isso eu já assumi aqui, né? Mas é isso, né? Vamos ter a mente, né, no campo, trabalhar, né? Deixar Deus fazer o que você não pode fazer, que não está no meu controle, no seu, que Ele vai continuar fazendo na nossa vida. Amém? Por ele está bem. Ele falou, ele sabe por quê. Se Ele pediu para eu falar, veja, isso anota nos atrás, mas se Ele pediu para eu falar, porque a gente tem que entender a importância que é da gente amar nossos filhos. A importância do amor de uma mãe e do pai é muito importante para um filho. Dependendo, olha, a gente foi criado sem mãe, minha mãe abandonou 6 filhos na justiça do meu pai. E eu vi que verdadeiramente assim, sabe o que é uma infância destruída dos 6 filhos foi a da gente. Irmão meu se envolveu em droga. Né? Eu tenho um irmão mais velho que até hoje quando ele bebe, ele chora, porque é uma falta, irmão, que nada cobre a falta de um abraço, de um amor, de um pai, de uma mãe na vida da gente. Né? Eu, graças a Deus, a gente me levantou, né? Mas eu tinha minhas feridas, quem é que não tem? A gente tem ferida, às vezes que a gente queria mais conversar, queria que o pai e a mãe fosse mais amigo da gente, não é. Mas Deus nos dá a oportunidade de ser amigo dos nossos filhos, ser amiga da nossa filha. Ele está dando uma oportunidade, irmão. Da gente abraçar e querer ser amiga dos nossos filhos. Depende de mim e você.